Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o pastor Wilson já disse aqui, né, eu trabalho no Ministério Fiel, mas sou também pastor de igreja. Eu pastorei uma igreja junto com mais 3 pastores lá em São José dos Campos, onde a Fiel também tem sede. A nossa igreja chama-se Igreja Batista da Graça. Aliás, os irmãos de lá mandam um abraço para todos os irmãos aqui, que também estão debaixo das nossas orações. Agradeço muito ao convite do pastor Wilson, que é muito simpático, muito amigo nosso. A gente sempre conversa, quer dizer, minha esposa conversa mais, que eu tenho um problema com o WhatsApp, quem me conhece sabe, né? Mas ele está sempre em contato conosco. Estamos felizes pelo aniversário da igreja. Fiquei mais feliz ainda de ver jovens se batizando. Significa que a igreja está viva, que a igreja está ativa, que a igreja está sendo abençoada pelo nosso Senhor. É sempre bom ver batismo. Eu gosto muito de batismo, né? Estava quase chorando ali, irmãos. Eu fico muito emocionado. E o tema que eu vou tratar com os irmãos nessa noite é sobre amor, né? Não sabia de nada disso, e a igreja está tão preparada, tão festiva, né, para a gente falar desse tema. Eu quero falar do amor como mais excelente mandamento. Os irmãos, se quiserem abrir as suas Bíblias, eu vou ler 2 textos rapidamente sobre amor, que estão nos Evangelhos. Um está lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao 39. Mateus 22, do 37 ao 39, e depois lerei outro na sequência, que está em Marcos, capítulo 12, do versículo 30 ao 31. Então, primeiramente, Mateus 22, 37, e depois Marcos 12, 30. Textos bastante conhecidos da igreja e dos irmãos também. Lá em Mateus, o evangelista diz assim, sobre o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois vamos ler lá em Marcos 12, 30, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O contexto em que foi escrito esses mandamentos, essas palavras tão importantes para a igreja, importante para nós, foi num contexto de controvérsia, de polêmica. Os saduceus e os fariseus, eles queriam pegar Jesus em alguma polêmica, queria pegar Jesus em alguma controvérsia, queria que Jesus caísse em alguma daquelas questões que eles estavam colocando. Mas apesar da intenção errada do coração desses homens, nós temos muito que agradecer a eles, pois foi por causa desse questionamento é que Jesus traz aí, talvez a mais importante, com certeza o mais importante ensino sobre o amor. O ensino, na verdade, é muito simples. Simples demais. Amar a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. É muito simples o ensino. No entanto, a profundidade dessas palavras e a abrangência delas tem trazido à igreja a reflexão, até mesmo nos dias de hoje, a refletir sobre o amor. Aliás, o tema do amor é sempre algo recorrente. Já desde os filósofos, né, já se conversavam, já falavam sobre amor, debatiam sobre amor. Os filósofos gregos, Platão, por exemplo, ele acreditava no amor que era inalcançável pelo homem, chamado amor eros. Já Aristóteles acreditava que o amor era mais encarnado, mas porém era só uma relação de trocas.
Eu amava se eu recebesse algo em troca de alguém. No entanto, o verdadeiro amor, conforme nós lemos aqui nas Escrituras, só pode ser explicado em Deus. Eu queria ler mais um texto com os irmãos, sem abusar da paciência dos irmãos, que está lá na primeira carta de João, do apóstolo João, no capítulo 4. É uma leitura um pouco longa. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei. A primeira carta de João, no capítulo 4, eu vou ler do versículo 7 até o 21 apenas. Amados, eu tomei o espaço aqui, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que pertencemos nele e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito. E nós temos vistos e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele, e também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Palavras importantes sobre o amor. O apóstolo João diz aqui nesse texto que lemos que Deus é amor. Mas tenha cuidado. Dizer que Deus é amor não é a mesma coisa do que dizer que amor é Deus. Às vezes confundimos. Às vezes algumas pessoas confundem. Bom, se Deus é amor, o amor também é Deus. E aí nesse pensamento de que o amor é Deus, as pessoas acabam justificando todas as coisas por causa do amor. Comete-se um pecado e diz, mas foi por amor. Comete um adultério, mas diz, foi por amor. Comete uma outra coisa que desagrada a Deus, mas foi por amor. Como se o amor pudesse cobrir todas essas coisas. Mas Deus é amor, porém o amor não é Deus. Deus é amor significa que a essência do amor está em Deus. Significa que o amor não existe sem o ser de Deus, pois são inseparáveis. É impossível separar o amor de Deus da pessoa de Deus. Todo amor verdadeiro pertence a Deus e flui dele, pois a essência de Deus
é amor. Portanto, como Deus é eterno, o amor também é eterno. Como Deus é justo, o amor também é justo. Como Deus é imutável, o amor também é imutável. O amor de Deus não é maior ou sobrepõe os seus atributos, pois todos os atributos de Deus são um nele, inclusive o amor. Deus é o amor, e o verdadeiro amor só pode ser experimentado em Deus, pois somente Deus pode conceder o amor. O amor é concedido por Deus, o amor pertence a Deus, porque Deus é amor. O amor não pode ser separado de Deus. A essência de Deus é amor, a essência do amor é Deus. E como é que Deus ama? Porque Ele é amor. O amor flui dele. A essência do amor é dele. É Deus que concede o amor. Não existe amor fora de Deus, conforme nós lemos no texto de João, na carta de João. E Deus, Ele ama a si mesmo de forma total e absoluta. Deus pode exercer todo o seu amor por si mesmo, sem ofender qualquer um dos seus atributos. Deus se ama. E Ele não é egoísta por causa disso. O amor de Deus se satisfaz nele mesmo. Portanto, Deus não carece do amor de qualquer outra criatura. Deixa eu dizer algo para os irmãos aqui, que pode ser que alguns fiquem meio chocados. Deus não precisa do teu amor. Deus não precisa do meu amor. Deus não precisa do nosso amor. Deus não precisa do amor de nenhuma outra criatura, porque Deus é totalmente satisfeito no amor nele mesmo. Deus se ama totalmente, Deus não é carente de amor, Deus é totalmente suficiente nele mesmo. E como é que Deus se ama? Ele se ama na relação amorosa na Trindade. O Pai ama o Filho. O Pai e o Filho amam o Espírito Santo. E o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. E eles se amam. E nesta roda, e nesta dança de amor, por assim dizer, Deus é totalmente satisfeito nele mesmo em amor. Deus se ama nele mesmo. Apesar de Deus ser totalmente satisfeito em amor nele mesmo, e não necessitar de nenhum amor fora de si, o texto que nós lemos ordena que nós amemos a Deus com todo o nosso ser. Aliás, ordena em forma de mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus, não foi isso que lemos? E não há dúvida que essas palavras estão em forma de mandamentos. Jesus mesmo relata isso no texto, ao dizer: o maior mandamento da lei, o primeiro e maior mandamento. Destes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. São palavras de mandamento. Apesar do fato dessas palavras serem mandamentos do Senhor, não há razão nenhuma para dizer que os demais mandamentos estão revogados. Existe uma leva até de teólogos que não concordam com isso que eu acabei de dizer, porque eles acham que o maior mandamento é o amor, e realmente é, como Jesus disse. Nesse ponto nós concordamos, o maior mandamento é o amor, porque foi Jesus que disse:
Mas eles vão além disso. Eles dizem, bom, se o maior mandamento é o amor, as outras coisas não interessam. O importante é que nós amemos. Mas é um entendimento errado. Porque o que Jesus faz aqui é responder aos escribas que sem o verdadeiro amor, os demais mandamentos não se sustentam. Pois toda a lei e os profetas dependem deste princípio. A base para os mandamentos do Senhor, para os preceitos do Senhor, é o amor. Porque se não tiver amor, nenhuma dessas coisas se sustentam. Vira apenas religiosidade. Vira apenas lei. Não tem fundamento. O amor é o fundamento de todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lá em Marcos, o texto que nós lemos também, nos é narrado que em meio a uma discussão entre Jesus e os escribas, o contexto disso tudo, surge uma pergunta para Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? E a resposta de Jesus foi, nós não lemos, mas antes daquilo que nós lemos, está escrito assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. E a resposta de Jesus aos questionamentos dos escribas foi precisa e revolucionária. Aqui em Marcos, Jesus começa a resposta utilizando a conhecida expressão entre os judeus: ouve, ó Israel, também conhecido como Shema Israel. Aqueles homens, aqueles judeus, ao ouvirem essa expressão, ouve, ó Israel, perceberam rapidamente que Jesus estava citando Deuteronômio 6, no versículo 4 e 5, conhecido como Shema. E o Shema, para um judeu, nada mais é do que a proclamação do que Deus é o único Senhor. E isso é muito, muito importante. Veja que a pergunta dos escribas foram: qual é o principal de todos os mandamentos? Em Mateus, o evangelista relata que essa pergunta, a pergunta da seguinte forma: qual é o grande mandamento na lei? Da forma como foi feita a pergunta a Jesus, ele poderia muito bem ter escolhido um dos 10 mandamentos. Entretanto, de forma surpreendente, Jesus responde, ou começa respondendo, com o Shema, colocando em primeiro lugar que Deus é totalmente outro, que Deus é totalmente único, que Deus não é como nós, que Deus é superior a nós, que Deus é soberano. E isso é muito importante. Porque veja que o mandamento do amor não é para alguém como nós, pelo menos na sua primeira parte. Não começa com alguém como nós. O mandamento do amor começa com alguém totalmente diferente de nós. A um outro, ao único, ao soberano, ao Deus, ao Senhor. O principal mandamento, ou a coisa mais importante para o ser humano, começa em crer que Deus é o único Senhor. Veja que você não pode amar, como Jesus está nos requerindo aqui, sem entender que Deus é o único Senhor. Deus precisa ser o único Senhor em nossas vidas para que possamos cumprir o principal mandamento. Se Deus não é o único Senhor em nossas vidas, teremos dificuldades em cumprir esse mandamento. Dificuldades não conseguiremos. Com isso podemos entender 4 coisas. Já nessa introdução
dos mandamentos lá em Marcos. Primeira coisa, precisamos amar a Deus, pois Ele é único. Segunda coisa, é preciso que Deus nos ame primeiro, para que nós possamos amá-lo. Imagine aqui a categoria do amor que nós estamos falando. Nós temos que amar a Deus porque Ele é único. Ele é superior a nós. Ele é infinitamente superior a nós. Ele é soberano. E outra, nós só conseguimos amar se Deus nos amar primeiro. Porque como é que nós vamos amar alguém que é maior do que nós, com o nosso amor, se é que nós temos amor tão inferior? Somente o Deus Todo-Poderoso pode nos conceder do seu próprio amor para que nós possamos amá-lo. Deixa eu te dizer outra coisa. Como já foi dito aqui, Deus é autossuficiente em amor. Deus não precisava nem mesmo nos amar. Mas Deus nos ama por causa de Jesus Cristo. Porque nessa roda de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito, coube ao Filho amar ao Pai, se entregando a nós. Porque o Pai assim se agradou dele. E nós entramos nessa relação de amor por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ama o Pai e se entrega por Ele, para o nosso benefício, para a nossa salvação. Deus precisa ser o Senhor de nossas vidas, para que possamos desfrutar do verdadeiro amor. Se Deus não é o Senhor em nossas vidas, nós nunca vamos entender e nunca vamos entrar nessa relação de amor com Deus. E preste atenção, dizer que Deus é o Senhor de nossas vidas é dizer que nós somos totalmente dependentes de Deus, é dizer que nós somos escravos de Deus, é dizer que nós nos submetemos à vontade de Deus, é dizer que nós entregamos todas as nossas coisas a Deus. E se nós não entendermos isso, e se nós não nos submetermos desta maneira, nós nunca vamos desfrutar do verdadeiro amor. E sem o amor de Deus, não podemos amar o próximo. É impossível. E nós veremos um pouco mais adiante sobre isso. Então Deus, é muito importante a gente entender isso. Deus nos ama, não porque nós somos bonzinhos, não porque somos bonitos, não porque temos alguma coisa que agrade a Deus. Deus nos ama por causa de Jesus Cristo. E aí, a partir do momento que Deus nos ama, nós podemos entrar numa relação amorosa com Deus, por causa do amor de Deus que Ele mesmo concede a nós. E nessa relação amorosa com Deus, aí sim nós temos condições de amar ao próximo. O amor começa em Deus, e o amor termina em Deus. Nós apenas fazemos uma pequena parte desse processo do amor de Deus. Uma parte totalmente dispensável, que só é possível por causa de Jesus Cristo. Ter Deus como o único Senhor de nossas vidas vai nos demandar oferecer um amor exclusivo, incondicional e total a Ele. Nós temos que amar a Deus de todo o coração. Não foi isso que lemos? Toda coragem, toda disposição, toda entrega, sem restrições, de todo o coração, de toda a sua vida, de tudo aquilo que é importante para você. Temos que amar a Deus com toda a nossa alma, com a nossa personalidade.
que cada um aqui é diferente do outro, cada um aqui tem uma personalidade. Não dá para padronizar o amor para Deus, entende? Às vezes a gente quer padronizar, a gente tem essa mania de querer padronizar. Olha, para amar a Deus tem que fazer assim, tem que levantar a mão assim, tem que orar dessa maneira, tem que jejuar dessa maneira, tem que ler a Bíblia dessa maneira. Não! Você precisa amar a Deus como você é, com a sua personalidade. Deus te conhece. Deus conhece os seus defeitos. Deus conhece a sua personalidade, aquele que é mais comedido, aquele que é mais extrovertido, aquele que é mais alegre, aquele que é mais triste. Somos diferentes, nós temos que amar a Deus com todo o nosso psique, com toda a nossa alma, com toda a nossa personalidade, com todas as nossas emoções. Quem disse que nós não podemos amar a Deus com nossas emoções? Se você não quer acreditar em mim, leia os Salmos. Como a corça suspira por águas, assim suspira a minha alma pelo Senhor, diz o salmista. Tem um salmo que diz: eu te amo, Senhor. E olha quanta emoção o salmista coloca aí. A gente pode ver o salmista chorando, a gente pode ver o salmista ali desesperado, a gente vê até o salmista brigando com Deus. Não que ele está querendo ali ser maior que Deus, mas ele está ali numa relação amorosa com Deus, e quando há amor, há intimidade. E a gente vê até o salmista muitas vezes brigando: Senhor, onde tu está que não me ouves? Diz o salmista, não diz? Ele não está pecando, ele está numa relação íntima com o Senhor. Ele está ali com toda a sua personalidade. Ele não está blasfemando, não. Ele está conversando com Deus, com toda a intimidade dele. Mas nós também precisamos amar a Deus com todo o nosso entendimento, com o nosso intelecto. Olha, amar não exclui o cérebro. Às vezes a gente tem essa tendência: não, vamos amar, então vamos louvar, então não importa o que está sendo falado, não importa a letra da música, não importa, o importante é que a emoção tome conta do ambiente. Mas não, nós precisamos amar a Deus com o nosso cérebro, com o nosso intelecto. E olha, quando você está querendo saber mais de Deus, quando você está estudando, você está lendo a Bíblia, você está num seminário, ou numa escola, ou você está buscando isso, entender mais de Deus, você está amando a Deus também. Você não está derramando nenhuma lágrima, você não está levantando as mãos, você não está de joelho, mas quando você procura saber mais de Deus, você também está amando a Deus. Mas é preciso amar a Deus também com toda a força. E olha, a gente tem assim meio que um Platão, né? Um amor platônico perto de nós. Nós achamos que amar é somente fora do corpo, que é aquele amor totalmente inatingível, como diria Platão. Mas não, o amor requer esforço, requer disciplina, requer trabalho. O amor é trabalho. É preciso se esforçar. E Deus quer que nós o amemos com esse esforço, com o corpo, com a alma, com o coração, com o espírito, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Nós precisamos amar a Deus com toda a inteireza do nosso ser. É preciso amar a Deus assim. É fácil? Eu acho muito difícil. Eu acho dificílimo. Quando eu leio esse texto, eu falo: meu Deus, eu não te amo. Quando eu leio esse texto, eu falo: Senhor, quão distante eu estou daquilo que o Senhor está me pedindo. Mas aí eu me lembro de Jesus Cristo. Aí eu me lembro do Evangelho, que Jesus me ama por causa de Jesus Cristo. E eu amo a Deus
por causa de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo, pelo trabalho de Jesus Cristo, pelo coração de Jesus Cristo, pela alma de Jesus Cristo, pelo entendimento de Jesus Cristo e pela força de Jesus Cristo. Então, se eu quero amar a Deus, e eu preciso amar a Deus, eu preciso de Jesus Cristo em minha vida. Eu preciso mais de Cristo em minha vida. Porque sem Jesus, nós nada poderemos fazer. Olha, estar em uma relação amorosa com Deus vai nos levar a amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Jesus chama esse mandamento de segundo mandamento. Interessante que a pergunta que os escribas fizeram foi: qual é o primeiro? Qual é o principal mandamento? E é interessante que Jesus respondeu com 2 mandamentos. Talvez Jesus tenha seguido a estrutura do decálogo, dos 10 mandamentos. O decálogo é dividido em 2 partes. A primeira parte, a primeira tábua, que alguns chamam, é referente a Deus. E a segunda parte, ou a segunda tábua, é referente ao próximo. Não sei, estou aqui só especulando. Mas o fato é que Jesus diz no Evangelho de Mateus que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Desta forma, fica evidente que o segundo mandamento se deriva do primeiro mandamento e que ambos são interdependentes. Existe uma relação forte entre eles, onde o segundo depende do primeiro, ou o segundo deriva do primeiro, e há uma interdependência, um depende do outro, de tal forma que eles se tornam coesos. Pois é impossível amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. E também é impossível amar ao próximo sem amar a Deus. Não dá certo dizer assim: olha, eu só amo a Deus, o próximo, esse negócio de amar meu irmão, de amar o outro, está difícil, então só vou amar Deus, só vou ficar aqui na igreja, orando, lendo a Bíblia, ouvindo sermões, vou ficar aqui porque esse negócio de lidar com o homem é muito complicado. Não vai dar certo. Porque é impossível que você ame a Deus se você não ama o próximo. Ou você pode ser mais filantrópico, né? Não, o negócio é o seguinte: eu vou fazer caridade, eu vou entregar cestas básicas, eu vou estar junto lá com o pessoal da Cracolândia, eu vou estar ali dando assistência às crianças. Esse negócio de igreja é muito complicado, igreja só tem hipócritas, igreja não sei o quê. Não vai funcionar. Porque é impossível você amar ao próximo se você não ama a Deus. É preciso estar nessa relação intrínseca aí, nessa coesão entre amar a Deus e amar ao próximo. Existe ainda um ponto interessante neste mandamento, que talvez seja um pouco polêmico até, que é a expressão amar ao próximo como a nós mesmos. Surge aquelas dúvidas: mas eu posso me amar? Mas isso não é pecado? Né? Existem 2 formas de interpretar essa expressão. No sentido de colocarmos no lugar do próximo. Há essa interpretação. Aliás, lá em Levítico 19:34, nos dá essa interpretação, quando diz assim: o estrangeiro residente que viver com você será tratado como natural da terra. Ame-nos como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiro no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está dizendo aqui no contexto que o estrangeiro que
se achegasse a Israel, ele deveria ser amado como um israelita, como um igual, porque Israel também já foi estrangeiro, né? Aliás, essa expressão amar ao próximo como a si mesmo também foi tirado de Levítico 19:18 e também está num contexto de santidade. Nós vamos ver isso amanhã, se Deus assim nos permitir. Então, essa linha de interpretação diz que amar ao próximo como a si mesmo é se colocar no lugar do próximo. Eu vejo o próximo e aí é o desafio. Eu vejo o próximo ali passando fome, passando necessidade, eu preciso me colocar no lugar dele, como se eu estivesse passando aquilo. Isso seria bom para mim? Não. Então, se não é bom para você, por que você não vai lá e faz alguma coisa? Essa é uma interpretação possível e muito boa. Eu gosto muito, por sinal. Uma outra interpretação possível é que quando nós estamos numa relação amorosa com Deus e com o próximo, naturalmente nós também nos amamos, pois nos alegramos nisso. Existe um texto lá em Efésios 5:28, apesar de estar tratando do casamento, onde diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ou seja, então, quando nós estamos numa relação amorosa com Deus, uma relação verdadeira de amor com Deus, e quando nós estamos numa relação verdadeira de amor com o próximo, nós também entramos nesse fluxo do amor e também nos sentimos alegres. Isso é amar. Nós sentimos prazer. Isso é, de uma certa forma, amar a si mesmo. Perceba, irmãos, que essas duas formas de interpretação não são contraditórias. Na verdade, elas se completam. Quando estamos numa relação amorosa com Deus e com o próximo, podemos nos colocar no lugar do outro com a intenção de trazê-lo também para essa relação de amor entre Deus e o seu povo e sentir prazer nisso. Quando nós sentimos prazer nisso, nós estamos, por assim dizer, também participando deste amor. E isso não é egoísmo. Isso não é autolatria. Isto é se sentir bem em amar a Deus, em amar ao próximo. Não é isso que vai nos mover. E esse é um ponto interessante. O que vai nos mover a amar ao próximo e a Deus não é o que nós vamos sentir. O que vai nos mover, e o verdadeiro amor está aí, ele é totalmente teorreferenciado, ou seja, ele é referenciado em Deus. Então, se eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro, e se eu amo ao próximo, porque o amor de Deus flui em mim, e eu me sinto bem nisso, eu também me amo. Mas a referência está em Deus, não em mim. Podemos então resumir esses dois mandamentos da seguinte maneira: devemos amar a Deus, porque Ele é totalmente outro. Devemos amar ao próximo, porque somos iguais. E é bem interessante isso. Fica bem evidente no texto, né? Nós amamos a Deus porque Ele é totalmente outro. Ele é superior a nós. E nós amamos ao próximo porque Ele é igual a nós. Devemos amar a Deus porque Ele é o único Senhor. E devemos amar ao próximo porque ambos somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito forte. Isso para mim é muito forte, irmãos. Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aquela pessoa que está ali consumindo drogas agora, neste momento, é a imagem e semelhança de Deus. Aquele outro que está passando fome, que não tem o que comer neste momento, é a imagem e semelhança de Deus. A pessoa mais rica dessa cidade é a imagem e semelhança de Deus. Não podemos perder isso de vista. Quando olhamos ao próximo, nós estamos olhando a imagem e semelhança de Deus.
Talvez você possa dizer: meu irmão, tudo isso que você está colocando é muito alto, é um nível muito alto. Tudo isso que está colocado aqui nesse texto bíblico realmente é um nível muito elevado. E você possa perguntar: como eu posso amar ao meu próximo? Será que é eu entregando uma cesta básica? Será que é eu ir levando roupa para ele, levando dinheiro para ele, dando esmola no semáforo, ou fazendo qualquer uma desses tipos de coisas? Tudo isso tem seu valor. Mas será que assim eu estarei realmente amando o próximo? Você sabe que alguém já fez essa pergunta para Jesus. E eu vou ler o último texto aqui, e já estou encerrando, mas eu não poderia deixar de ler esse texto com os irmãos, que está lá em Lucas 10, a partir do versículo 25, uma história bastante conhecida, que é a história do bom samaritano. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de um salteador, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-lhe-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quanto voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Quem é o próximo? Como ajudar o próximo? Jesus conta uma parábola. É a misericórdia. É a miséria de coração. É olhar para o próximo e ter compaixão, como teve aquele samaritano. Ele passou e teve compaixão. E observe que nessa parábola que Jesus conta, 2 religiosos da mais alta patente passaram de largo por aquele homem que estava semi-morto. E olha, às vezes a gente tem mania de que fala assim: poxa, mas eles foram muito inconsequentes. Não, eles estavam sendo religiosos. Porque na religião
do judeu, eles não poderiam tocar em ninguém que estivesse morto. E eles estavam vendo que aquele homem estava morrendo, estava semi-morto, não sabia se estava vivo ou se estava morto. Estava lá. Então eles estavam sendo religiosos, eles não podiam tocar. E às vezes nós somos tão religiosos quanto esses homens. E deixamos de exercer a misericórdia, como disse Jesus. E eu encerro contando aqui uma história que aconteceu com um amigo meu. Ele me dá permissão para contar isso. Ele pastoreava uma igreja lá em São Paulo, uma igreja grande, no centro de São Paulo, uma igreja batista. Igreja Batista do Bom Retiro. Pronto, já deu o endereço. E ele disse que os jovens começaram a fazer um trabalho ali na Cracolândia, em São Paulo. Os jovens da igreja. E aquele trabalho começou a crescer demais. E os jovens começaram a evangelizar e aqueles viciados em crack, essa droga tão terrível, né? Começaram ali a sentir o amor daqueles jovens. E começaram a se entregar a Jesus Cristo. E um trabalho maravilhoso começou a acontecer ali, naquele grupo. Porque os jovens iam com o evangelho, mas iam também com algumas coisas que eles estavam precisando, como itens de higiene, comida, muitas vezes, assistência médica, assistência psicológica. Eles foram crescendo. E desse trabalho até que surgiu a Cristolândia, que até hoje eles trabalham. É um trabalho muito digno, um trabalho muito bom que fazem ali em São Paulo com os viciados, em todos os viciados, né, que na verdade que estão ali. E o que aconteceu foi que, naturalmente, aqueles viciados começaram a vir para a igreja. E a igreja, que era composta na época de classe média alta, e não entenderam muito bem esse movimento. E o que aconteceu foi que a igreja começou a não gostar daquilo. Daqueles jovens estarem vindo mal cheirosos, roupas rasgadas. Você sabe que o crack acaba com os dentes das pessoas, né? Já viram isso? Geralmente o dente fica todo corroído por causa da potência da droga, né? Os dedos queimam, aquela coisa toda. Sem dentes. E a igreja não recebeu muito bem isso. Alguns membros foram embora da igreja. Pressionaram o pastor para que o pastor fizesse alguma coisa. Porque a igreja não estava tão confortável mais. A igreja não estava tão bonita mais como estava antes. Mas o pastor seguiu firme, dizendo: não, se o Senhor está mandando, nós precisamos acolher. E assim a igreja fez. Perdeu boa parte dos seus membros. Mas Deus tem honrado aqueles irmãos. Deus tem honrado esse trabalho da Cristolândia. E sabemos que é um trabalho difícil, árduo, mas é um trabalho de misericórdia. E eu fiquei me perguntando, depois que ele me contou isso, se isso acontecesse na minha igreja, qual seria a minha atitude? Não é verdade? Se começasse a aparecer um monte de viciados aqui na minha igreja, e sentasse perto da minha filha, e sentasse ali perto de outra pessoa, será que, como é que nós íamos lidar com isso? A grande questão, irmãos, é que nós estamos muito distante do verdadeiro amor. Todos nós. E que nós precisamos realmente nos colocar diante de Deus e pedir: Senhor, o amor te pertence.
O amor não é meu. Eu não tenho amor nenhum, na verdade, por mim mesmo. Se o amor é teu, Senhor, se tu és amor, me encha com teu amor. Conceda-me mais do teu amor. Não por mim, porque eu não mereço mesmo, mas por Jesus Cristo. Porque é Ele que é a fonte do amor. É Ele que nos concede o amor. Deus nos ama por causa de Jesus Cristo. Eu acho que nós precisamos fazer essa oração. E eu queria encerrar com essa oração. Se o pastor assim me permite. Vamos orar, irmãos? Senhor, que palavras maravilhosas estão aqui no texto que lemos, Senhor. Tanto no teu Evangelho, como aquelas que o apóstolo João, inspirado, escreveu. Que Deus é amor. Que Deus é a fonte do amor. Que aquele que não ama não conhece a Deus. Que aquele que diz que ama a Deus e não considera ao próximo, que é mentiroso. Que é preciso amá-lo, amar-te com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E que é preciso amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Se colocar no lugar do próximo. E como nós temos falhado nisso, Senhor. Perdoa-nos por não estarmos amando como deveríamos. Mas o teu Evangelho nos apresenta Jesus Cristo, que é a maior expressão de amor entre nós. E Jesus Cristo nos amou, e nos amou até o fim, entregando a sua vida, derramando o seu sangue, ali na cruz do Calvário. E é por Jesus Cristo, o nosso Salvador, e é por Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, aquele que nos representa, aquele que intercede por nós, aquele que conhece a nossa natureza, aquele que conhece as nossas dores, aquele que conhece as nossas dúvidas, aquele que conhece os nossos temperamentos, os nossos sentimentos, aquele que sabe o que é sofrer. E é por Jesus Cristo que nós pedimos: Pai, dá-nos mais do teu amor, aperfeiçoa-nos no teu amor, para que nós possamos olhar ao próximo com um olhar amoroso, com um olhar de piedade, com um olhar de caridade, não para satisfazer o nosso ego, mas para te amar, porque quem ama cumpre a lei, porque os seus discípulos serão reconhecidos pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, a amar como Jesus Cristo amou. Derrama sobre nós o teu amor, porque o teu amor é o excelente amor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém.
ficar de pé? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, e o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida desta igreja, e sobre a vida da igreja do Senhor Jesus em todo lugar nesta terra, desde agora e até o dia da volta do nosso Senhor. E é no nome dele, no precioso nome de Jesus, que nós oramos. Amém.